Salve, salve, meu amigo e minha amiga, você que está ligado aí no CEPEM. Hoje iremos dar continuidade e finalizar de vez a parte da organização política administrativa do Estado, do DF, territórios, municípios. Nós já estamos aí estudando um pouquinho a respeito aí dos entes da federação, né? Nós vimos aí quais são, né? União, Estados, DF e municípios. Territórios não fazem parte aí, por conta que eles ainda não possuem autonomia. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, hoje vamos dar seguimento ao quê? Vamos falar um pouquinho sobre os municípios e bem rápido, de leve também sobre a intervenção federal, tá bom? Finalizaremos esse bloco aí falando um pouquinho dessas duas figuras importantes também, mas sobretudo quando se trata a respeito de carreiras policiais, não há uma abrangência tão grande de questões no tocante a esses assuntos. Quando tocamos no assunto de municípios, há uma atenção especial principalmente para concursos municipais, em especial aqueles voltados para guardas municipais. Então isso aí talvez para quem vai fazer concurso para uma guarda municipal futuramente, é importante dar uma olhadinha, tá bom, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui a finalização do nosso slide, né? Nosso assunto de hoje. Professor aí, Silvio Everton na tela, e vamos dar seguimento ao assunto de hoje. Olha só, o artigo 30 fala da competência dos municípios. Então aqui, lembra que nós falamos que quando tratamos da competência dos municípios, claro que vai ter 90%, obviamente, a literalidade. Mas primeira coisa que eu quero que você leve para a sua prova é que quando tratamos no sentido de competência, município não possui competência concorrente, tá bom? Nós vimos isso no bloco passado, falamos sobre a competência concorrente, onde quem é legitimado para legislar concorrentemente. Aí tá lá, União, Estados e DF. Então os municípios eles estão de fora. Então se vier na tua prova, alguma questão de prova, falando assim, é competência concorrente do município legislar sobre bererei e bererei. Está errado, porque não existe competência concorrente do município. Professor, e quais são as competências do município? Em especial, a competência do município, pessoal, é legislar sobre interesses próprios, interesses locais. E é isso que você leva para a sua prova, tá bom? Vamos começar aí, o que é que vai caindo na tua prova? Então lembra só, não existe competência concorrente dos municípios, portanto, o artigo 30 vai dizer que compete aos municípios. O que é que compete aos municípios? Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, justamente isso aqui é onde vai se existir o interesse do município, legislar sobre assuntos do interesse local. Então, um nome de rua, uma legislação específica lá para modificar algum feirante para outro local. São coisas de interesse próprio do município. Mudar ali alguma questão de nome de colégio. Isso aí são interesses próprios do município, do interesse local, tá bom? Mais à frente você vai ver que falar a respeito de transporte coletivo municipal, a competência de legislar sobre isso realmente é do município, tá bom? Mais à frente nós iremos ver tudo isso com mais calma quando falarmos também da competência interestadual ou intermunicipal. Intermunicipal já é de município para município, logo o interesse já não é mais local, o interesse é estadual. E interestadual, a competência para legislar sobre transporte no sentido coletivo de interestadual não é mais nem de estado nem de município, já é da União, tá bom? Então o que compete a município? Só legislar sobre assuntos de interesse local, tá bom? Fugiu da localidade do município, então já não é mais âmbito municipal, já é âmbito estadual, tá bom? Então seguindo, pessoal, o que é mais competência do município? Suplementar. Suplementar o quê? A legislação federal. Então a gente estudou um pouquinho sobre essa palavrinha aqui, suplementar a legislação federal ou também a estadual, no que couber. Então a gente viu que existe essa hipótese aqui quando tratamos das normas gerais. As competências da União são para legislar sobre normas gerais. Quando não existem essas normas gerais, os estados eles vão possuir o quê? Uma competência plena. Existiu agora uma norma geral sobre aquela competência concorrente do Estado, aí vai acontecer o quê? O Estado poderá criar ali uma suplementação sobre a lei da União.
Aqui é mais ou menos isso. A gente viu isso tudo no bloco passado. Mas aqui é mais ou menos isso. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, se couber ali que o município dê um pitaco naquela lei para dar ali um levante maior, para dar uma compreensão, uma eficácia maior naquela legislação, o município poderá sim estar também tratando a respeito desse assunto de forma o quê? Suplementar, beleza? 3. Instruir e arrecadar tributos de sua competência. Olha só que legal, tributos de sua competência. Então, algumas pessoas pensam que o município não arrecada tributos, mas arrecada. Professor, mas tributos não é uma competência da União? Gente, tributos é um gênero, né? Quando a gente fala sobre aí o gênero dos tributos, né? A gente tem vários ali espécies, né? Temos a taxa, temos o imposto, tá bom? Então isso aí você estuda no direito tributário. Não é tão importante você levar para a sua prova a questão das competências tributárias em si. O que você tem que entender é que o município, ele é um órgão, ele é um ente competente para instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Tais como, a gente pode citar para vocês aqui, impostos que, ou taxas que o município ele arrecada, ITBI, IPTU, tá bom? Taxas, quando ali ele aplica uma multa em você, tá bom? Uma parte vai para o município, outra parte vai para o estado, beleza? Então, o município, sim, ele é competente para o quê? Para instituir, olha aí, e arrecadar. Ele arrecada o quê? Tributos de sua competência. Nós falamos aí o exemplo do ITBI, tá bom? Bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, tá bom? Show de bola? Criar, organizar e suprimir distritos observados a legislação. Então, o município ali, para se organizar, para tratar ali a respeito de interesses próprios, ele pode ali criar, organizar os distritos, né? É bastante isso aí normal nos municípios maiores, tá bom? Observada a legislação estadual, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Então lembra sempre essa palavrinha importante, tá bom? Se viesse interesse regional, interesse federal, não existe, tá bom? Tem que ser interesse local, incluído o transporte coletivo, que nós vimos, transporte coletivo que tem caráter essencial. Então a gente já falou isso, né? Tem uma questão da prova da PM do Ceará, recentemente cobrada aí, o ano passado, que falou a respeito disso, né? Diz que o município X, ele recebeu uma lei estadual tratando a respeito do transporte coletivo municipal, criando regras, parâmetros, organizações, e perguntava se essa lei ela era constitucional ou inconstitucional. E a resposta era que era uma lei inconstitucional. Por quê? Porque tratando a respeito do transporte coletivo municipal, quem é que tem competência para legislar? O município, porque o município ele vai legislar sobre interesses local. Beleza, pessoal? Muito cuidado isso na tua prova. Acho muito interessante também você dar uma atenção especial para a famosa súmula vinculante 38 do Supremo Tribunal Federal. Eu vou citar aqui para vocês, vou colocar aqui em caneta para você não perder nada, tá bom? Súmula vinculante de número 38. Súmula vinculante 38 do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que diz essa súmula vinculante número 38, professor Silverton? Gente, essa súmula diz que é competência municipal estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Então, o horário de funcionamento do comércio local é competência do município, tá bom, pessoal? Então, cuidado, leva também essa súmula vinculante para a tua prova aí, deixa como uma observação, porque, cara, a gente aqui vai trazer tudo que pudermos trazer. Sem dúvida, você fará uma boa prova com todo esse material, mas, às vezes, o estudante também tem que ser curioso. Então, o estudante ele também tem que se aprofundar de alguma outra forma. Ele tem que assistir jornais, ele tem que fazer questões, ele tem que preparar PDFs, ele tem que fazer resumos, ele tem que pegar o material do curso, ele tem que estar ali com uma mentoria com alguém, ele faz de tudo para que ele possa o quê? Se sobressair dos outros, tá bom? E esse é o grande diferencial na hora da prova, beleza? Então, pessoal, tratou aí sobre a questão do funcionamento de horário comercial. O estabelecimento de horário comercial é competência do município, súmula vinculante 38. A observação também lembrando aqui
para você não ser pego do município. O município não tem competência concorrente, tá bom? Concorrente, beleza? Concorrente não. Estou colocando aqui para vocês não esquecer também. Competência concorrente do município não existe, tá bom? Seguindo, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, manter o quê? Manter programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então veja, manter, tá bom? Há uma cooperação. A gente vê aqui, ó, de educação infantil e de ensino fundamental. Então você vai ver aí que a educação em si realmente é uma competência da União, mas tratando de cooperação ou manter essa questão técnica financeira com a União, o município ele pode tratar ali de quê? Sobre a educação infantil e de ensino fundamental. Então é normal hoje em dia no Brasil existirem, claro, obviamente, colégios o quê? Colégios municipais. Esses colégios municipais são de competência de quem? Do órgão, do ente federativo município, legislar sobre tais assuntos, beleza? E aí o colégio estadual, âmbito estadual, o Estado vai ser ali a parte legítima para legislar sobre aquele assunto, mas no âmbito municipal nós temos ali o que? Colégios fundamentais, de nível fundamental ou infantil, tá bom? Leva isso para a tua prova também. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União de Estado serviços de atendimento de saúde à população. Então, tudo isso aqui também está relacionado àqueles postos de saúde. Tudo isso está aqui relacionado ao Sistema Único de Saúde. Quando você olhar para a Constituição Federal, você tem que olhar com um âmbito muito mais amplo, porque a Constituição Federal, ela trata sobre todos os aspectos, tá bom? Inciso 8, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento de controle e controle do uso, do parcelamento da ocupação de solo urbano, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observar a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. E aí terminamos a parte das competências dos municípios, entramos numa parte agora que trata um pouquinho mais ali no âmbito da Câmara Municipal. Olha só o que é que diz o 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo Municipal? É a Câmara dos Vereadores, né? É onde ali aqueles cidadãos aí que foram eleitos pelo povo, né? Pelo voto e o sistema proporcional, eles estão ali exercendo a sua vereança por 4 anos e ali representando ali a cidade, tá bom? Mediante controle externo, olha o controle é externo, tá bom? Cuidado com essa palavrinha, as bancas colocam interno, na verdade é o controle externo, e pelo sistema de controle interno, do Poder Executivo Municipal na forma da lei, tá bom? Esse daqui, como eu falei a vocês, não é algo tão importante na hora da prova, porque é difícil cair, mas está aí a título de curiosidade e por desencargo de consciência. Parágrafo 1º, o controle externo da Câmara será exercido com auxílio dos tribunais de contas, olha aí, tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos tribunais de contas municipais, onde houver, né? Onde houver, porque é bem difícil sair, na verdade, nós não temos, tá bom? Só ali, salvo engano, Minas Gerais e São Paulo que tem, tá bom? O parecer prévio emitido por órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal e as contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. É vedada a criação de tribunais, conselhos, contas municipais. E aí ele diz que é vedado, tá bom? Pessoal, finalizamos aqui a parte dos municípios. Como eu falei, essa parte final aí, cara, concurso carreira policial é muito raro cair, tá bom? Âmbito municipal, pode ser que venha alguma coisa ali relacionada, tá bom? Dá uma passada por ali. Mas fica ligado que a gente tem que te colocar aí no que realmente vai cair na tua prova. Então, por isso que eu estou dando ali o caminho das pedras, para você não ser pego de surpresa, tá bom? Então, vamos começar rapidamente, passar aqui pelo DF e depois entrar aí na intervenção federal, tá bom? Olha só, o DF, o Distrito Federal,
vedada sua divisão em municípios. Primeira coisa que você tem que dar para a sua prova, que a CESP ama. A CESP diz que o Distrito Federal ele é permitido, mediante uma lei tal ou uma lei X, a sua divisão em municípios. E o DF é proibido, o Distrito Federal é proibido a divisão de municípios, tá bom? Em municípios. E ela regenciar pelo quê? Pela lei orgânica. A gente viu quando a gente estudou ali a parte do Estado, que o Estado ele é regido por uma Constituição. Que tipo de Constituição? A Constituição estadual. Agora, no âmbito aí dos municípios e no âmbito ali do Distrito Federal, eles são regidos por lei orgânica, que na prática é uma Constituição municipal, bem dizer, tá bom? Então, muito cuidado, leva isso para a tua prova. Não é Constituição Federal, nem tampouco Constituição Estadual. DF e município, nós falamos em lei orgânica, tá bom? Show de bola? Seguindo. Então, votado em 2 turnos com interstício, mínimo de 10 dias, aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa, que promulgará os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, tem que respeitar sempre a Constituição, em respeito ali à hierarquia das normas, tá bom? Ao DF são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e municípios, normal, e as eleições de governador e vice-governador irão observar o artigo 37, mesma coisa para deputados também distritais e governadores distrital, tá bom? Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o artigo 27 e aí lei federal disporá sobre utilização pelo governo do DF da Polícia Civil, da Polícia Penal e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então, lei federal. Então, você vê que, ou seja, o servidor da Polícia Penal do DF, da Polícia Militar do DF, do Corpo de Bombeiros Militares do DF, da Polícia Civil do DF, nós vemos que são servidores federais. É isso mesmo, são servidores distritais federais. Beleza? Professor, tem guarda municipal? Não tem guarda municipal porque aqui, ó, vedada a sua divisão em municípios, tá bom? Pode ter ali um guarda patrimonial, nada impede ser criado ali um guarda patrimonial, mas o municipal em si não, porque aí o guarda municipal, ele é obviamente exclusivo ali, principalmente, não exclusivo, mas principalmente para o âmbito municipal, beleza? Então, pessoal, show de bola. É isso que você leva para a sua prova sobre a lei do Distrito Federal. É verdade ali a divisão deles em municípios, tá bom? E ele vai se reger também por uma lei orgânica, beleza? É assim que as bancas vêm pedindo na prova, tá bom? É bom, né? Hidratarmos. Vamos lá. Seguindo, pessoal. Quando tratarmos agora sobre os territórios, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Então, ela fala aqui a lei, tá bom? A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios, tá bom? Olha só, os territórios poderão ser divididos em municípios. Território pode ser dividido. Pode ser dividido em quê, professor? Em município. Quem é que não pode? O Distrito Federal. Mas aos quais será aplicado no que couber o disposto do capítulo 4 deste título. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. E nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado, na forma desta Constituição, haverá órgão judiciário de primeira e segunda instância, membros de um MP, defensores e tudo mais. Então aí também é difícil cair em prova essa parte, mas o que eu quero que você leve para a sua prova aqui é que os territórios podem ser subdivididos em municípios e os territórios, eles são criados pela União, tá bom? Então falou no território, falou no âmbito do território, tá bom? Eu quero que você leve para a sua prova, que é muito importante. Território é o âmbito da União. Quem é que cria eles? A União, tá bom? A União é o pai do território, beleza? Então você leva isso para a sua prova. União é o pai do território. Hoje no Brasil não existem territórios. Atualmente nós não temos territórios, tá bom, pessoal? Por enquanto não foi criado mais nenhum território depois de Fernando de Noronha. Show de bola, pessoal? Massa?
Então, seguindo, vamos falar agora sobre a intervenção federal rapidamente e fechar esse bloco. Intervenção federal. A autonomia dos entes federados poderá ser temporariamente suprimida. Então, é o que a Constituição diz, temporariamente. Não é, olha aí, sem tempo, tem um prazo determinado. Suprimida. E haverá intervenção da União sobre os estados, o DF ou sobre até mesmo os municípios situados em territórios. A chamada intervenção federal ou ainda intervenção do Estado em seus municípios, também chamamos de intervenção estadual. Então é possível sim que a União ela intervenha em alguma situação aí específica nos estados e que os estados também sobrevenham, intervir ali temporariamente, suprimir ali os municípios, tá bom? É o que nós chamamos de intervenção ali estadual, beleza? Então agora vamos começar. O que é que traz aí? A intervenção federal será decretada pelo chefe do Poder Executivo. Olha, eu quero que você repassou a prova. Quem é que decreta a intervenção federal? Chefe do Poder Executivo. Para isso, ele edita um decreto. Então, o decreto, pessoal, vem ali dar explicações. É o chamado decreto interventivo. Pode vir na tua prova, tá bom? Decreto interventivo. Se vier um tópico na tua prova falando sobre intervenção federal, tá bom? É difícil hoje em dia alguns tópicos de polícia vir, mas se vier, está aí para vocês. Esse decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional, no caso de intervenção federal, ou da Assembleia Legislativa, no caso de intervenção estadual. A submissão ao Poder Legislativo irá ocorrer no prazo de 24 horas. 24 horas. Caso o Congresso ou a Assembleia Legislativa não estejam funcionando, será feita convocação extraordinária e no mesmo prazo de 24 horas, tá bom? Porque tem que ser votado. A União não intervirá nos estados nem no DF, exceto. Então, a regra é que ele não vai intervir, tá bom? A regra é que a União não intervirá nos estados e nem no DF, exceto para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade de federação em outra, por termo agrave comprometimento da ordem pública, por termo agrave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da federação, reorganizar as finanças da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos, consecutivos, salvo motivo de força maior, Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em leis, e prover, por último, aí, o último inciso, prover a execução da lei federal. Então, prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Quais princípios? Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana. A gente viu tudo isso aí, pessoal. Estou passando com vocês rapidamente, porque isso aí também não é tão importante da tua prova, mas você fica ligado. Autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, tá bom? Requisição será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso de descumprimento de ordem ou decisão da Justiça Eleitoral, pelo STJ no caso de descumprimento ou decisão do STJ, pelo STF no caso de descumprimento de ordem ou decisão do próprio STF, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar, tá bom? E aí, intervenção estadual, que a Constituição nos fala um pouquinho também, diz assim, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios, no território federal, exceto, da mesma coisa, tá bom? Exceto deixar de ser paga sem motivo força maior por 2 anos consecutivos, a gente viu isso aí, que é igual, tá bom? Não forem prestadas contas devido à falta da lei, na forma da lei, sim, não forem prestadas as contas.
não tivesse sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal, tudo igual, que a gente viu, e o Tribunal de Justiça de provimento à representação para se assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução da lei, de ordem ou decisão judicial, tá bom? Artigo 36 diz: a decretação da intervenção dependerá, olha só, no caso do artigo 34, artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário e, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. E o inciso 3 diz que a decretação da intervenção dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação da Procuradoria, PGR, nos termos aí do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução da lei federal. Então, finalizando, o decreto da intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução em que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Se não tivesse funcionando o Congresso, far-se-á convocação extraordinária. A gente viu isso aí, a mesma coisa. Um prazo de quanto tempo? 24 horas, o prazo é o mesmo, tá bom? Então, bem dizer, igual ali com a intervenção da União, tá bom? Nos casos do artigo 34, inciso 6, 7 e o artigo 35, 4, dispensada a apreciação pelo Congresso ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Cessados o motivo da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Então, pessoal, olha só, isso aí, como eu falei, é só uma decoreba mesmo. O que você tinha que focar realmente mais precisamente, a gente focou, que é sobre a organização política do Estado, tá bom? Onde temos ali falando sobre a questão das competências exclusiva, administrativa, privativa, concorrente dos municípios. Isso a gente falou, tá bom? Isso aí a gente falou na íntegra. E você está apto aí para resolver as questões relacionadas a tais temas, tá bom? Então, fica ligado, continua aí ligado no CPM. No próximo bloco a gente vai trabalhar com vocês aí, possivelmente, a parte dos agentes públicos, beleza? Que vamos tratar ali sobre os princípios de administração pública, os servidores públicos, a compatibilidade de horários quando você tem 2 empregos no serviço público. Será que pode? Não pode? Será que é acumulável? Não é? Tá bom? Isso a gente vai estudar isso mais pra frente. Mas o importante é que você conseguiu. Se está com dúvida, um pouquinho de dúvida, volta ali às aulas passadas e você vai conseguir destranchar qualquer questão que vier na sua prova, tá bom? Então fica ligado aí, pessoal. Tamo junto. CPM o seu sonho, nosso objetivo. Forte abraço. Valeu, galera!